queria saber qual é a música que vai voltar, que escolheram. Fizeram o que fizeram, não fizeram música. O nosso programa está de volta. Eu tava esperando a musiquinha aqui pra volta, entendeu? O que acontece? Cadê? Põe uma musiquinha. Insistiu nessa música. Tá bom, é o Tati que tá lá em cima, né? Tá bom, abraço, viu, Tati? Olha só, presta atenção, nosso programa hoje teve muitas atrações legais e agora a gente tem aquele momento que eu sei que você ama. É hora da gente aprender a fazer a peça do dia, então roda o VT. Já tô recebendo aqui no nosso estúdio para nos ensinar a fazer um porta-chaves a Márcia Regina. Tudo bem, Má? Boa tarde. Olá, boa tarde. Aqui de novo. Prazer é todo meu. Olha, a gente vai aprender a fazer uma peça que, aliás, é um utilitário, né? Sim, essa peça é bem versátil, né? Eu trouxe uma versão que também é um porta-retrato. Você pode pôr um bilhete. Aí eu vindo pra cá tive uma ideia de colocar uma cortiça, pode ser um porta-recadinho. Aí você alfineta com os alfinetes. Tem várias opções pra utilizar. Várias opções. Vou passar a lista de material, tá? Anota aí. Nós vamos precisar de a cartonagem do que você for fazer, no caso, o kitzinho. Ferragens. Tecido 100% algodão. Gabaritos para cartonagem. Cola branca. Pincel. Rolinho de espuma. Tesoura. Cortador circular. Matriz para fazer os furinhos. E os rebites por último. Certo? Isso mesmo. Você vai precisar desse aqui? As tesouras, não, esse eu já trouxe aqui adiantado. A tesoura e o cortador. Então, assim, é uma peça bem simples. Para quem tá começando agora, você pode, né, fazer para dar de presente, enfim. Dia das Mães. Dia das Mães, bem legal, bem importante. Então, assim, aqui é a base. A cartonagem é aquilo, você pode recortar, ou o ideal é que a gente já compre recortado, que é mais fácil, né? Isso também. Se por acaso você quiser as medidas, depois vocês entrem em contato comigo no Face, passo sim, sem problema algum. É que eu acabei esquecendo mesmo de medir aqui. Enfim, aqui, por ser um porta-chaves, vai ficar pendurado e com o peso das chaves, eu vou colocar duas partes do papelão roller, que seria a base. Normalmente é uma do papelão e a outra do papel cartão. Isso. Então, para ficar mais firme, você prefere? Para ficar mais firme, duas partes. Esse papelão cinza que eu tô usando, ele é de 1,9 de gramatura. Tá. Que eu tenho várias espessuras. Então, uma espessura assim, média. Tá. Então, aqui a gente vai aplicar a cola branca, espalhar bem. Por isso que o rolinho é melhor. Sim, porque assim, a gente precisa espalhar bem a cola para não manchar o tecido. Principalmente tecidos escuros, onde tem uma cola mal distribuída, ela vai manchar. Tá. Então a peça não vai ficar legal. Então aqui você centraliza, dá uma leve pressionada, vira, termina de dar uma alisada e vem com a espátula. Isso aqui é o básico de cartonagem para revestir peças retas. Tá. Os gabaritos, por favor. Esse aqui? Isso. São as reguinhas. Eu gostei dessas, que elas estão de uncinha. Isso, a gente tem que estilizar um pouquinho. A gente trabalha e eu coloco uma coisa assim bem bonita e fala, nossa, como eu sou feliz trabalhando, tem que ser uma coisa bem bonita. Né? Você olha a oncinha, você já fica feliz, criativa. Tem que ser assim, você tem que trabalhar com peças bonitas, inclusive seus materiais. Então aqui eu tô refilando os cantos com um gabarito de 1,5. Aí a gente já sabe, tem que cortar todos os lados iguais para ter um acabamento legal. Os cantinhos eu vou cortar com o fio de cabelo. Tá prestando atenção, tá vendo, Priscila? É o senhor mesmo que eu tô falando, seu Mário. Tá prestando atenção. Ele vai aprender, ele vai fazer depois. Ele vai fazer. E o seu Mauro mais fácil ele pedir pra mulher dele fazer. Então aqui eu tô cortando os cantinhos pra gente poder virar e ter uma dobra, um cantinho perfeito. Então usa o fio de cabelo. Se não tiver também é só cortar a lateral. Se não tiver você risca com uma tesoura. Ou você risca e corta, ou então você já pega e corta direto com a tesoura. Então aqui eu vou aplicar a cola. Aí você passa aqui nos cantinhos. Venho com a espátula e viro.
sempre de baixo pra cima. Aí aqui, ó, nesse movimento que eu fiz, eu acabo sujando minha espátula. Então eu venho e limpo na peça. Pra não sujar o tecido. Sim, ou então eu limpo aqui, no papel craft. É legal a gente forrar o lugar onde a gente vai trabalhar com o papel, porque ele vai secar mais rápido sua cola. Então, se por acaso eu sujar o papel aqui, você passa a mão rapidinho, ele já seca. E também para não sujar a sua mesa, onde você for fazer, né? Para ficar legal o trabalho, é bom colar sempre frente com frente, como você tá fazendo, né? Isso mesmo. Isso é muito importante. Sempre tem que ser lados opostos. Nesse caso aqui, como é um retângulo, são bem próximas medidas, tudo bem. Mas normalmente a gente começa colando as partes maiores e depois as menores. E é sempre assim, lados opostos. Aqui. Aí eu trouxe a peça um pouquinho adiantada. Aí, como eu disse, vamos usar 2 partes do papelão cinza. Certo. Que essa outra aqui eu já trouxe. E aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, o papelão ele vai dando uma abaulada. Assim que eu passei, ó, tá vendo? Aí você dá uma forçadinha, você pode deixar em casa, colocar um peso em cima para ele secar retinho. Então isso aqui eu vou reservar. Essa parte aqui é a parte do porta-retrato. Eu passei cola, colei o tecido. Então agora eu vou explicar como que a gente faz a parte interna. Então aqui eu corto com uma distância de aproximadamente uns 2 centímetros. Eu vou fazer um outro retângulo aqui. Aí assim, tem pessoas que preferem vir e faz um X. Eu gosto de cortar assim, porque de repente se a pessoa faz, sei lá, fuxico, faz alguma outra coisa... Você aproveita o tecidinho. Aproveita o tecidinho pra você fazer alguma coisinha, forrar um botão, enfim. Tecido nunca é demais, a gente sempre precisa de um pedacinho. Os artesãos sempre falam. Sim, a gente sempre precisa. Pra fazer uma borboletinha pequenininha depois, eu precisava tanto de um tecido rosa, aquele lá que você ia jogar fora aí, ó. Você já usa ele. Então aqui eu vou aplicar cola. Primeiro eu vou revestir a parte interna do porta-retrato. Então vou aplicar cola. Aí é naquela que eu acabei de falar, primeiro as partes maiores. Venho aqui com a espátula e viro. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo sem nenhum problema. Pronto. Aí agora, as partes externas. Sempre que eu for fazer algo vazado, é legal começar primeiro por dentro. Eu prefiro. Depois, com o tempo, cada uma começa a adquirir a técnica em si... O seu jeito de fazer, né? Isso, a técnica em si é única, né? Mas só que, de repente, a dona de casa lá em casa, enfim... É a primeira vez que vai fazer, é bom a gente dar todas essas dicas, né? Isso. Aí depois, com o tempo, de repente, você fala, não, Márcia, eu prefiro fazer a parte externa. Legal. Aí agora aqui, a gente vai fazer o outro lado. É bem simples essa peça. Esse passo a passo é bem parecido com o de um porta-retrato. De repente, se a pessoa não quiser fazer um porta-chaves, só faz a moldura. Já faz um porta-retrato. E só o porta-retrato. Aliás, quem for fazer pra vender já tá aprendendo a fazer mais de uma peça. Sim, porque já fica a dica também. Várias peças. E como eu disse, pode ser um porta-recado, alguma coisa assim. Aí eu trouxe essas cantoneiras aqui, só pra dar um charme. Eu encontro fácil as cantoneiras? Sim, encontra muito fácil. Encontra fácil. Aí aqui você vem com um alicatinho de bijuteria mesmo, simples. Só apertar. Só apertar. Ela não é tão dura assim. Enriquece tanto a peça, um detalhe, né? Sim, esses detalhes são tudo. É um mimozinho que faz toda a diferença. Aqui em São Paulo é bem fácil de achar, se por acaso o pessoal do interior, enfim, de outro lugar, o que não encontra, eu tenho disponível também para mandar. Você tem o kit pronto também? Tenho o kit, tenho aulas, tenho algumas coisinhas.
Esse aqui a gente também vai reservar. Nossa, ficou lindo, né? Esse composê, né? Lindo. Aí aqui, gente, a parte dos ganchinhos em si. Quem que eu mostro aqui? O que eu vou fazer? Eu vou revestir, como a gente já ensinou todas as outras vezes, eu vou furar. Existe no mercado uma ferramenta... Pega pra mim, por favor, os dois. Existe uma ferramenta importada que ela fura e aplica os rebites. Os rebites são uma ferragem que vai fazer segurar firme. Opa, desculpa. Aí o que acontece? Tem essa ferramenta que é um pouco cara, mas de repente se você não tem essa ferramenta, o que você pode fazer? Tem no mercado esse kitzinho aqui, ó, é um furador, vou deixar aqui. Esse aqui vai furar, é o que eu fiz aqui. E esse aqui para aplicar. Eu uso com aquela maquininha de furar botão. Tá. De repente, se a pessoa não quer investir na maquininha, qualquer bazar perto da sua casa tem. Compra a matriz, aí você leva ela e fala, fura pra mim. Furarem. Tranquilo. Perfeito. Isso aqui você vai investir por volta de R$20 e essa peça que eu falo é por volta de 200. Tá. Eu acho que compensa muito. Né? Aí aqui, pra aplicar, é bem simples. Aí tem os rebites, né? Por pegar peso, então tem que ser uma coisa forte. Ele é composto por essas duas partes. Então eu vou colocar aqui na parte de trás o rebite, coloco o gancho pro porta-chaves e depois eu coloco essa outra parte. Gente, eu não trouxe essa maquininha porque a minha fica presa num banquinho. Aí assim, é só apertar aqui. Você também pode vir com um martelinho e dar uma batidinha, mas pode ser que amassa um pouquinho. Você vem aqui, vem com a maquininha e prensa. Aí ela vai ficar aqui, bem firme. Certo. Depois que eu fiz isso, a gente já vai fazer a montagem do kit. Então primeiro eu venho... Aqui eu vou... Gente, tem tempo pra colar? Tem 2 minutos. Tá. Então aqui eu vou colar com uma fita crepe. Aqui em casa você vai colar com cola branca. Depois passa a fita adesiva também, né? Isso. E passa a fita adesiva. Pode colocar um pezinho, sei lá, um pacotinho de feijão, alguma coisa pra ficar bem firme. Aqui na moldura, eu vou passar cola aqui, ó, só nas bordas. Aproximadamente 1 centímetro. E que deixa o espaço para colocar o retrato, Sim, né? Isso mesmo. Aí aqui também é onde você vai decidir se você quer que ela... por onde você vai colocar a sua foto? Se é pela lateral, se é por cima. Aí é onde você vai deixar a parte aberta. Aqui eu quero deixar na lateral. Então eu venho, passo cola aqui. Vou aplicar. Coloco um pezinho. Depois eu venho aqui também nessa ferragem que a gente já colocou. E aqui, ó, é legal. Eu sempre tenho que aplicar cola de dentro para fora. Se eu fizer ao contrário, eu vou sujar o lado direito. Tá. Então, no avesso, eu passo sempre de dentro para fora. Desta forma. Quando você vai finalizando, eu vou passando os seus contatos, Tudo tá, bem. Márcia? Ó, anota aí, telefone 0 operadora 11 985360049, 985360049. Você encontra também no Facebook Coisas da Márcia. Isso mesmo. Então você dá aulas também, tem as peças para vender e os kits para quem quiser montar em casa, né? Tem o kit, tem peças prontas e tem as aulas também. Muito legal. Tá bom? Ali tem uma opção que tá fazendo bastante sucesso na internet, nossos grupos de cartonagem. É um chaveiro em cartonagem também. É bem legal. Que legal! Ele é feito em cartonagem. Muito legal. Parabéns, viu, Márcia? Parabéns pelas suas peças. Obrigada. É um prazer te receber aqui sempre, viu? Amém. Uma ótima tarde, Deus abençoe. Amém, obrigada. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, mas agora é hora da nossa mensagem do dia, então roda o VT. Eu quero dividir uma passagem com vocês hoje que está lá em Apocalipse, capítulo 2. No versículo 5, a Bíblia diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Depois continua falando, é uma carta que foi escrita por Jesus à igreja de Éfeso, que também tem a ver conosco nos dias de hoje, não foi só especificamente para a igreja de Éfeso naquele momento, mas é algo que fala a todos nós. Em muitos momentos nós somos como o povo da igreja de Éfeso. Nós esquecemos o primeiro amor. Eu estava até conversando sobre isso hoje. Às vezes a gente serve a Deus de uma forma tão automática, tão religiosa. Você sabe que horário que você tem que ir para o culto, você sabe como você tem que orar, você lê a Bíblia e você acha que tem um entendimento dela, e assim a gente vai vivendo como que no piloto automático. E não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós que a gente olhe aonde a gente caiu, aonde está o nosso pecado, aonde está o nosso erro. Deus espera que a gente se arrependa
e que a gente volte a praticar as primeiras obras. Você lembra quando você se converteu? Que você queria sair falando de Jesus para todo mundo? Você não se continha de alegria? Você lia a Bíblia o dia inteiro se desse? Você queria orar e orar e orar? Então, isso acontece praticamente com todos nós no primeiro amor. O que a gente não pode permitir é que esse primeiro amor se esfrie e que a gente se afaste de Deus. Nós temos que entender o tempo inteiro que nós precisamos voltar a esse primeiro amor. A sede de falar da palavra de Deus. A sede de entender a Bíblia e ler e procurar o entendimento dela. A sede de frequentar os cultos, de cantar louvores, de orar, de falar com Deus. Nós precisamos nos lembrar disso o tempo inteiro. E se erramos, nós devemos voltar lá onde a gente caiu e se arrepender. Não se esqueça disso. Muito obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua audiência. Foi um prazer ter você com a gente. Eu te espero aqui amanhã. Uma excelente tarde e um beijo grande. Tchau! Que você esperava.